nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX, com Hestia, a deusa da família e do lar, ficou olhando para a tela, aonde demonstrava o filho de Zeus. Ela se lembrou da primeira vez que o viu, a primeira vez que ela viu o filho do seu irmão. Ela ficou pasma. Nunca tinha visto alguém tão belo e perfeito. Ela se sentiu como uma mariposa atraída por chamas. Ele era sem sombras de dúvidas o homem mais lindo que existia. Mesmo agora olhando para ele, ela ainda sentiu seu coração acelerar. Não era apenas sua aparência que a atraiu. Como a deusa do lar e da família, todas as coisas relacionadas aos relacionamentos domésticos e familiares estão sob sua jurisdição. Hestia sentiu que o filho do seu irmão era um semideus com um coração de ouro. Ela sentiu quanto o filho de Zeus se importava com sua mãe e seus amigos. Para ele, seus amigos eram como sua família. Enquanto observava ele durante sua estadia no acampamento, ela viu a interação dele com seus amigos. Mesmo que ele fizesse um papel mais maduro e calmo, ela viu que ele era muito gentil. Uma prova disso foi quando o filho de seu irmão Poseidon estava se sentindo isolado. Ele estava lá, para seu amigo, o ajudando a sair da sua depressão. Adicionando isso, mais sua aparência perfeita, ela se sentiu cada vez mais atraída por ele. A filha mais velha de Cronos ficou muito feliz quando o filho de Zeus fez uma oferenda e uma prece para ela durante todos os dias à noite. Sua voz calma e sincera preenchia seu coração com várias emoções calorosas, ao ponto de deixar ela intoxicada. Com Hera, a rainha do Olimpo olhou para a cria gerada infielmente pelo seu marido. No momento que colocou os olhos nele, todas as emoções negativas da descoberta recente da traição feita por Zeus, momentaneamente simplesmente desapareceram. Ela olhou para a cria do seu marido e ficou pasma e petrificada. Seu coração acelerou, e ela se viu incapaz de desviar os olhos dele. Depois de vê-lo, Hera não se pode deixar de exclamar de admiração em sua mente, se sentir intoxicada por sua perfeição. Existia realmente algo tão perfeito neste mundo. Ela saiu do seu estupor, e percebeu que seu coração estava batendo furiosamente. Suas bochechas ficaram coradas. Depois que se acalmou e voltou ao normal, Hera se viu incapaz de odiar esse garoto. Apenas olhando para ele, todas as suas emoções negativas desapareceram como folhas ao vento. Claro, as emoções negativas que ela tinha em direção ao garoto. Até hoje ela nunca traiu seu marido, mesmo depois dele ter feito isso incontáveis vezes. Seu marido não sabia como ela se sentia toda vez que descobria que tinha sido traída, toda vez que via o resultado da sua traição. Seus filhos deuses que preenchem quase todo o conselho, seus inúmeros filhos semideuses ao longo dos milênios. Mesmo sendo uma mulher fiel, até ela tinha um limite. Lembrando que seu marido tinha prometido que não seria infiel, depois da última que deu à luz àquela semideusa Talha Grace, ela trincou seus dentes. Olhando para o filho de seu marido, e vendo um homem tão belo e perfeito, ela sentiu um sentimento luxurioso em seu coração. Seu corpo ficou quente com a ideia de ter tal homem perfeito para ela. O que ela esperava? Quando seu marido deixaria de ser infiel? Provavelmente nunca.
Olhando para o homem mais lindo que existia em sua opinião, a ideia de trair o seu marido com ele se tornou decisiva em sua mente. Talvez sua decisão seja guiada pela raiva da recente descoberta de traição, pela luxúria e admiração induziada por ver um homem tão belo e perfeito. Mesmo que ele fosse filho do seu marido. Ela se perguntou como seu marido se sentiria ao descobrir que ela dormiu com seu filho, que ele parecia ter tanto carinho e orgulho. Com Zeus, vendo seu filho pela primeira vez, ele ficou pasmo com sua bela aparência. Em toda a sua vida imortal, ele não encontrou ninguém mais belo que seu filho. Ele era como uma obra de arte celestial. Ele se sentiu orgulhoso. Na verdade, muito antes de seu filho nascer, desde que ficou com Sofia e descobriu que ela tinha engravidado, e que seu filho se tornou seu semideus favorito, ele esperava grandes coisas dele. Essa missão que seu filho favorito estava comandando para recuperar seu símbolo do poder, o fez se sentir orgulhoso e feliz. Ele sentiu que seu filho não o desapontaria de nenhuma forma, seus feitos superariam todos os outros semideuses do passado, presente e futuro. Mesmo o rei do Olimpo teve que admitir que seu filho era lindo demais, com certeza puxou seu pai e os maravilhosos genes da sua mãe. Com Poseidon, vendo seu sobrinho, o deus do mar ficou chocado. Poseidon olhou para ele apenas por um instante, e ainda, ele sentiu seu batimento cardíaco acelerar um pouco. Seu cabelo preto como breu que parecia uma cachoeira, e aqueles olhos azuis safira que eram brilhantes como estrelas. Qualquer coisa empalideceu diante do infinito encanto de seu sobrinho. Esse tipo de perfeição superou a própria natureza. Poseidon sentiu que apenas essas palavras eram apropriadas ao descrever seu sobrinho. Além disso, quanto mais olhava para seu sobrinho, mais tinha vontade de ficar admirando-o. E? Alguma coisa não está certa. O deus do mar saiu do seu estupor. Ele era hétero, então, porque a ideia de ficar com seu sobrinho apareceu em seu coração. Ele rapidamente pensou em todas suas amantes, como se estivesse orando para um deus, algo irônico. O deus do mar tinha suor frio descendo pelas suas costas. Com Apolo, quando colocou os olhos pela primeira vez em seu meio-irmão, semideus. O deus do sol sentiu seu corpo sendo afogado pela luxúria. Ele nunca viu algo tão belo e perfeito. Cada mínimo detalhe da aparência do filho de Zeus era fora desse mundo. Como se ele fosse meticulosamente criado pela existência para ser a forma do conceito da perfeição. A bela aparência dele era simplesmente perfeita, a tal ponto que palavras por si só não bastavam para descrevê-lo. Em toda a sua vida imortal, Apolo nunca tinha visto alguém tão belo. Ele engoliu sua saliva, o deus do sol o queria. Era simples assim, imaginando alguém tão belo sendo dele, Apolo quase teve um orgasmo. Com Deméter, a deusa da colheita olhou para seu sobrinho e ficou pasma. Seu coração acelerou furiosamente, ela se viu incapaz de desviar os olhos dele. Seu corpo ficou quente, seus olhos ficaram nublados de luxúria. Ela nunca tinha visto algo tão belo e perfeito, que chegou ao ponto de transformar o mundo em algo sem sentido. O sol e a lua, as estrelas perderiam seu brilho, ele era como o centro do mundo. Todo o resto era irrelevante diante de sua aparência perfeita. Ele deve ter comido muito cereal. Pensou a deusa da agricultura com olhos luxuriosos, que homem perfeito. Com Ares, olhando o pirralho semideus do seu pai. Ele ficou pasmo, seu coração bateu furiosamente, mesmo sua amante Afrodite em sua verdadeira forma era inferior ao filho de Zeus. Ele era simplesmente perfeito, a tal ponto que palavras por si só não bastavam para descrevê-lo. O deusa da guerra foi incapaz de desviar os olhos. No momento que ele saiu do seu estupor graças à sua amante gritando, suor frio desceu em suas costas. Ele estava começando a questionar sua sexualidade. E isso o assustou. Ele pensou nas incontáveis sessões de sexo com sua amante e mesmo assim a ideia não foi completamente mitigada.
Ele era hétero, o deus da guerra ficou repetindo isso em sua mente como um mantra sagrado. Com Hermes, ele já tinha ouvido rumores dos campistas do acampamento, durante alguns dos seus trabalhos de entrega. Mesmo um pouco preparado mentalmente, ele nunca pensou que chegaria nesse nível. Vendo o filho de Zeus pela primeira vez, deixou o mensageiro dos deuses pasmo. Ele nunca imaginou que seu meio-irmão seria tão perfeito, a tal ponto que palavras por si só não bastavam para descrevê-lo. Hermes sentiu seu corpo ficar quente, seus olhos ficaram intoxicados em luxúria. Ele saiu desse estado, quando Afrodite gritou. O mensageiro dos deuses exclamou em admiração na sua mente e se sentir intoxicado por sua perfeição. A ideia de roubar ele antes que os outros deuses fizessem surgiu em sua mente. Ele tinha um sorriso malandro, como deus dos ladrões esse seria um bom desafio. Com Hefesto, o deus dos ferreiros, olhou para o novo filho semideus do seu pai e ficou completamente pasmo. O semideus era simplesmente o conceito da perfeição tomando forma. Ele olhou para seu meio-irmão apenas por um instante, e ainda, ele sentiu seu batimento cardíaco acelerar um pouco. Hefesto foi tirado do seu estupor quando sua esposa gritou. Ele olhou para seu meio-irmão, e não pode deixar de admirá-lo. Mesmo que ele não se importe muito com sua aparência hoje em dia. O deus dos ferreiros não pode deixar de pensar que se ele tivesse apenas 1% da aparência do seu meio-irmão semideus, ele seria um deus muito bonito. Talvez tudo fosse diferente em sua vida. Ele sentiu um pouco de pena do semideus que era seu meio-irmão. Atrair a atenção da sua esposa não era uma coisa boa. Com Afrodite, no instante que colocou os olhos no filho de Zeus, a deusa do amor ficou completamente pasma. A beleza dele era como a própria perfeição tomando forma. Ela era tanta que chegou ao ponto que palavras não eram o bastante para descrevê-lo. Ela sentiu seu coração acelerar furiosamente. Ela se viu incapaz de desviar os olhos da própria perfeição. Na verdade ela não queria isso. Seu corpo ficou quente quando pensou em fazer esse semideus um de seus amantes. Pensando em beijar aqueles lábios perfeitos, ela sentiu seu corpo sendo afogado em um mar profundo de luxúria. Ela teve que apertar suas mãos no seu trono com força para não ir atrás do filho de Zeus nesse instante e tomar ele para si mesma. Afrodite tinha olhos nebulosos. Ela olhou para o filho de Zeus como se quisesse despí-lo e ver ele nu. A deusa do amor babou com esse pensamento. Ela soltou um grito apaixonado, cheio de excitação e luxúria. Ela sentiu sua calcinha ficar molhada com esse pensamento, apenas imaginando ela levando o filho de Zeus para a cama. Um orgasmo poderoso abalou o corpo da deusa do amor. Ela gemeu alto, chamado a atenção de todos os deuses, que ela não se importava nesse momento. Seus olhos estavam colados no semideus que era o próprio conceito de perfeição tomando forma. Com o narrador, pai? Qual é o nome do meu novo meio-irmãozinho? Perguntou Apolo sem tirar os olhos do filho de Zeus na tela. Apolo era um deus extremamente bonito, sendo tão alto, musculoso e bronzeado quanto um salva-vidas Baivates, com longos cabelos dourados presos em um coque masculino e olhos que brilhavam como o sol. Seu esplendor foi reforçado por ele usar uma túnica grega de ouro. Iquipoênix, disse Zeus com rosto severo e orgulhoso de sempre. Todos os deuses ficaram surpreendentemente em silêncio assistindo, até Afrodite olhava para a tela com olhos brilhando em cor de rosa. Os deuses assistiram quando o ônibus chegou. O grupo entrou na fila para embarcar. O sátiro olhou em volta, farejando o ar. O que foi? Perguntou o filho de Poseidon. Não sei, disse o sátiro. Ele claramente parecia tenso. Talvez não seja nada. Ou talvez seja. Estamos em uma missão. Temos que tomar cuidado, respondeu o filho de Zeus. Sua voz calma e gentil vibrou o corpo de todos os deuses. Os deuses viram o filho de Zeus estreitando os olhos e olhando à sua volta, a filha de Atena fazendo o mesmo enquanto o filho de Poseidon olhava por cima do ombro.
O grupo finalmente embarcou e se sentou na parte de trás do ônibus. Eles guardaram suas mochilas. A filha de Atena continuou batendo nervosamente com o boné dos Yankees na coxa. Quando o último passageiro entrou, os deuses viram o filho de Zeus estreitando os seus olhos. Ele parecia conhecer esse último passageiro muito bem. A filha de Atena sentada do seu lado também percebeu que tinha algo errado, ela ficou tensa. Percebendo isso, o filho de Zeus pegou a mão dela na sua. A filha de Atena parecia momentaneamente pasma, logo depois ela relaxou totalmente como se estivesse no lugar mais seguro do mundo. Eles viram o filho de Zeus sussurrar: benevolente. Poseidon ficou tenso, ele olhou para seu filho preocupado. Não era apenas ele, Atena também parecia preocupada com sua filha e Zeus com seu filho. Ela não ficou morta há muito tempo, disse o filho de Poseidon, tentando impedir sua voz de tremer. Achei que você tivesse dito que eles podem ser afastados por toda uma vida, disse ele para a filha de Atena. Eu disse, se você tiver sorte, disse a filha de Atena. Você obviamente não tem todas as três. Choramingou Grover. De imortais. Os pais dos semideuses ficaram preocupados com seus filhos. As fúrias. Os três piores monstros do mundo inferior. Sem problemas. Sem problemas. Vamos simplesmente saltar pelas janelas, disse a filha de Atena pensativa. Ela apertou a mão do filho de Zeus com mais força. Não abrem. Gemeu o sátiro. Uma saída nos fundos. Sugeriu ela. Não havia nenhuma. Se acalmem, não se esqueçam que eu matei as três alguns dias atrás. Eu posso fazer isso de novo, disse o filho de Zeus com calma e indiferença. Assim que ouviram as palavras dele, o filho de Poseidon e o sátiro pareciam menos tensos e um pouco mais seguros. Todos os deuses ficaram um pouco surpresos com as palavras do filho de Zeus. O rei do Olimpo tinha um sorriso orgulhoso nos lábios, ele olhou para Poseidon com um olhar presunçoso como se dissesse: meu filho é muito mais poderoso que o seu. Atena ficou muito surpresa com a calma do filho de Zeus, como se ele já tivesse planejado tudo. Sim, quase esqueci que temos o Superman. E elas não vão nos atacar com testemunhas em volta, disse o filho de Poseidon, tentando aliviar o que sobrou da tensão brincando. Ou vão? Atena revirou seus olhos para a estupidez do filho de Poseidon. Os mortais não têm bons olhos, lembrou a filha de Atena. Seus cérebros só podem processar o que eles veem através da névoa. Sim, em outras palavras, basicamente os mortais à nossa volta vão ver três velhas nos matando, disse o filho de Zeus casualmente. Hermes e Apolo riram das palavras do filho de Zeus. Os deuses assistiram, o grupo da missão chegando ao túnel Lincoln. O ônibus ficou às escuras a não ser pelas luzes do corredor. Estava assustadoramente silencioso sem o ruído da chuva. Uma das três benevolentes se levantou. Com uma voz inexpressiva, como se tivesse ensaiado aquilo, ela anunciou para o ônibus inteiro: preciso usar o toalete. Eu também, disse a segunda irmã. Eu também, disse a terceira irmã. Todas elas começaram a se aproximar pelo corredor. Poseidon apertou as mãos em seu trono de preocupação, o mesmo que Zeus. Atena estreitou seus olhos. Um indício de preocupação poderia se encontrar em suas pupilas cinzentas e tempestuosas. Ame de seu chapéu para Percy. Elas querem eu ou ele, e eu não acho que elas são estúpidas o suficiente para me atacar. Sabendo que eu posso matá-las, disse o filho de Zeus para a filha de Atena. Ele estreitou seus olhos para as fúrias. Percy, pegue meu chapéu, disse a filha de Atena, dando seu chapéu para o filho de Poseidon. O quê? Disse o filho de Poseidon estupidamente. E que está certo, é você ou ele que elas querem. Fique invisível e siga pelo corredor. Deixe que elas passem por você.
talvez você possa chegar até a frente e escapar, disse a filha de Atena. Mas vocês, o filho de Poseidon, não se preocupe. Percy, eu estou aqui. Elas podem estar atrás de mim ou de você, mas duvido que elas me atacariam. Elas não são tão estúpidas assim, disse o filho de Zeus confortando seu amigo. Hestia sorriu com a gentileza de seu semideus favorito. Seus olhos brilharam em preocupação. Mesmo assim, não posso abandonar vocês, disse o filho de Poseidon sem hesitar. Não se preocupe conosco, disse o sátiro. Vá. As mãos do filho de Poseidon tremiam. Ele pegou o boné dos Yankees e colocou em sua cabeça, desaparecendo. Os deuses assistiriam às fúrias chegarem na frente do grupo. Sarradodes, vocês precisam de outra passagem segura para o submundo? Perguntou o filho de Zeus sarcasticamente. Ele estava casual, como se ele estivesse falando com qualquer um na rua. Apolo e Hermes sorriram, e os outros deuses ficaram um pouco surpresos pela sua coragem. Um semideus normal estaria se borrando de medo. Meu bem, não é você que queremos desta vez. Cadê ele? Disse a fúria cheia de ódio e intenção de matar. Ele não está aqui, disse a filha de Atena categoricamente. Ela parecia relaxada, mas mantinha a guarda em alta. Vocês ouviram minha amiga? Se vocês não saírem, vou fazer questão de enviar vocês para o submundo novamente, disse o filho de Zeus calmamente com uma voz fria e indiferente. As fúrias explodiram de ódio e intenção de matar em direção ao filho de Zeus. Elas ergueram os chicotes. Annabeth sacou a faca de bronze. Grover agarrou uma lata da sua sacola de lanches e se preparou para jogá-la. O filho de Zeus continuou parado olhando para as fúrias com olhos calmos e frios. Antes que o grupo começasse a lutar, 2 flashes de luz azul brilharam em direção a 2 fúrias. Elas se dividiram ao meio e viraram um pó dourado. Os deuses ficaram muito chocados. Eles viram claramente o filho de Zeus se levantando e sacando sua espada no primeiro instante. No segundo ele cortou as 2 fúrias ao mesmo tempo. E no terceiro ele voltou a se sentar casualmente. Tudo isso aconteceu em apenas um segundo. Que velocidade, disse Hermes com um sorriso um pouco animado. Boas habilidades com a espada, disse o deus da guerra com um sorriso sanguinário. Já planejando uma luta com o pirralho. Zeus sorriu orgulhoso do seu filho. XXXXXXX. Os deuses continuaram assistindo à missão que o filho de Zeus estava liderando. Eles assistiram um momento genial do filho de Poseidon no ônibus, aonde ele colocou em perigo a vida dos mortais e do grupo de semideuses e sátiro. Atena zombou da estupidez do filho da desnova do mar. Como esperado, tal pai, tal filho. Que rendeu uma breve discussão, como sempre, entre ela e Poseidon, com praticamente um na garganta do outro. Ambos pararam de discutir, quando Zeus, induzido à raiva do filho de seu inimigo ter colocado a vida do seu filho em risco, consequentemente ter enviado um raio no ônibus e explodido o teto dele, depois que o grupo de semideuses e sátiros se retiraram. Isso rendeu uma discussão e ameaça entre ele e Poseidon. Zeus parou suas ameaças e discussão com Poseidon, quando viu o olhar que sua esposa estava dando. Tinha um brilho perigoso em seus olhos que apavorou o rei do Olimpo. O resto dos deuses assistiu à missão, cada um fazendo suas próprias coisas e tendo seus próprios pensamentos. Ares estava tendo um momento extremamente difícil. Toda vez que olhava para o pirralho do seu meio-irmão por algum tempo não necessariamente longo, ele inconscientemente começava a questionar sua própria sexualidade. Para o terror em seu coração, o deus da guerra estava enfrentando a guerra mais assustadora de sua vida, uma guerra mental contra o caminho errado. O deus da guerra se viu na beira de um precipício. Se ele caísse, apenas o caminho errado o esperaria. As únicas coisas que impediam ele de cair eram as memórias de seus momentos íntimos com Afrodite e todas as mulheres com quem ele esteve durante toda a sua vida imortal.
Ele não via a hora dessa reunião terminar. O deus da guerra necessitava da ajuda da deusa do amor para ganhar a guerra. Sem saber dos pensamentos de Ares, Afrodite tinha toda a sua atenção na tela, observando cuidadosamente o filho de Zeus. Ele aparentava ser um garoto de 14 ou 15 anos, por isso ele tinha um pouco de infantilidade em seu rosto. Mas, olhando para aquele rosto sobrenatural, que era totalmente perfeito, com olhos azuis safira que brilhavam ainda mais intensamente que as estrelas no céu noturno, ela ficou intoxicada. A deusa do amor não conseguia sequer imaginar sua aparência quando for mais velho e estiver amadurecido completamente. Ela precisou de todo seu autocontrole para não ir atrás do filho de Zeus. Um homem perfeito precisaria de uma noite à sua altura. Sua mente foi preenchida de vários pensamentos, ideias, planos sobre o filho de Zeus. Afrodite não via a hora de conhecer ele pessoalmente. Ela mal poderia esperar pelo dia que ela teria uma noite apaixonada com um homem tão belo e perfeito. Sua calcinha já estava ensopada com sua imaginação. Hermes e Apolo assistiam e prestavam atenção na tela. Às vezes ambos conversavam sobre o filho de Zeus. O deus do sol estava ansioso para conhecer ele pessoalmente. Apolo mal poderia esperar para isso acontecer. Hermes tinha pensamentos similares. Ele estava ansioso para ver o filho de Zeus pessoalmente. Ártemis estava em silêncio. Ela assistiu o garoto que a intrigava recentemente com atenção. Desde o momento que ela recebeu sua oração e sua oferenda, ele começou a intrigá-la. Essa intriga ficou mais forte depois de cada dia. Todos os dias o garoto rezava para ela e fazia uma oferenda. Ele deseja boa sorte em suas caçadas e segurança para suas caçadoras. Ele sempre foi respeitoso e dizia que ela era sua deusa favorita junto à sua tia Hestia. Mesmo com as histórias sobre ela odiar a população masculina e sobre vários dos seus feitos não serem agradáveis para um homem, o garoto tinha um sincero sentimento em sua voz calma e gentil que parecia uma música celestial, capaz de cativar uma miríade de raças. Cada vez que ouvia suas preces, a deusa da lua sentia seu coração sendo preenchido com inúmeras emoções sinceras e gentis. Se ela tivesse de mau humor ou triste em suas noites solitárias, enquanto dirigia sua carruagem da lua, por lembrar das suas irmãs da caça perdida ao longo da sua vida imortal, ela sentia todas essas emoções depressivas por menores que sejam. Mau humor e emoções negativas sumirem, depois de ouvir a voz do filho de Zeus. Ela queria saber o que nesse garoto a deixava tão estranha. Sua curiosidade para conhecê-lo era enorme. Vendo ele pela primeira vez, ela entendeu o porquê dele temer a população masculina. Sua beleza era fora desse mundo. Até a orgulhosa deusa da lua se sentiu atraída e intoxicada. Ela era uma deusa virgem que odiava os homens. Ela não deveria se sentir atraída e intrigada por um de sua espécie, mas mesmo assim isso estava acontecendo. E o ruim, ela não estava odiando essas novas emoções. Ártemis decidiu dar uma chance, conhecer o garoto, ver e julgar por si mesma se ele era o mesmo que o resto da população masculina. Na verdade, ela estava ansiosa e mal poderia esperar para encontrar o filho de seu pai pessoalmente. Orgulhosa do jeito que ela é, ela não admitiria isso. Deméter assistiu em silêncio, junto de Hestia que assistia tudo preocupada, não apenas com seu semideus favorito, mas com o resto do grupo também. Dionísio estava prestando pouca atenção. Ele estava lendo uma revista de vinhos. Sem ligar muito para o mundo à sua volta, ele não queria assistir e observar o filho de Zeus. Cada vez que ele olhava para o garoto, ele sempre sentia que sua visão do mundo ficaria distorcida. Quando está pessoalmente perto do filho de Zeus, esse feito era ainda mais assustador. Hefesto também não prestou muita atenção. Silenciosamente ele estava trabalhando em um dispositivo. A rainha do Olimpo também assistiu em silêncio, com olhos brilhantes.
Ela mal poderia esperar para conhecer o filho do seu marido pessoalmente. Ela já tinha tudo planejado em sua mente. Seria perfeito. Depois de uma eternidade, ela finalmente daria o troco em seu marido e faria ele entender como ela se sentiu toda vez que ele era infiel. Sem contar que o homem com quem ela queria ser infiel era dono de uma beleza sobrenaturalmente perfeita, fora desse mundo. Além disso, se seu marido descobrir, era provável que ele matasse seu filho, se livrando do semideus feito infielmente. Quanto a isso, Hera se sentiu hesitante. Ela simplesmente não conseguia odiar o garoto. Comparado aos outros semideuses, ela se sentiu estranhamente apegada a ele. Bem, ela esperaria até o conhecer pessoalmente para julgar mais profundamente. Ela estava um pouco ansiosa por isso. Os deuses assistiram o grupo caminhando o bosque adentro, enquanto conversavam. Eles assistiriam ao encontro com a Medusa. A estupidez do filho de Poseidon e surpreendentemente a filha de Atena, a deusa da sabedoria, ficou resignada com isso. Poseidon e Atena pareciam envergonhados, talvez porque a vida dos seus filhos foram quase perdidas por um monstro que eles mesmos criaram. Mas uma vez o filho de Zeus surpreendeu os deuses, matando Medusa com facilidade, usando uma simples estratégia que Atena elogiou. Ele era com toda certeza um semideus extremamente poderoso. Zeus tinha um olhar orgulhoso e satisfeito. Ele olhou para Poseidon com um sorriso presunçoso no rosto. Eles assistiram ao grupo saindo do local da Medusa. O grupo não fazia ideia de que eles tinham um público imortal, e que o resto do grupo de semideuses e sátiro acamparam no bosque, a 100 metros da estrada principal, em uma clareira pantanosa que obviamente as crianças locais usavam para festas. O chão estava repleto de latas de refrigerante amassadas em embalagens de fast food. Eles tinham pegado um pouco de comida e cobertores da Medusa, mas não ousaram acender uma fogueira para não atrair mais atenção. As Fúrias e a Medusa já haviam proporcionado animação suficiente para um dia. Eles decidiram dormir em turnos. Percy decidiu ser o primeiro a ficar de guarda. Annabeth enroscou-se sobre os cobertores e já estava roncando quando sua cabeça tocou o chão. Grover subiu com seus tênis voadores para o galho mais baixo de uma árvore, encostou-se no tronco e ficou olhando para o céu da noite. Ikki estava sentado de pernas cruzadas no chão. Ele estava apoiando o queixo em uma mão enquanto olhava para o céu noturno, vendo as estrelas meio encobertas pelas nuvens. Seu rosto estava extremamente calmo, com os longos cabelos negros pendurados atrás das costas tremulando levemente com a brisa da noite. Esta cena era verdadeiramente magnífica, como uma pintura soberba. Não estou com sono, disse Ikki calmamente. Ikki há muito alcançou o reino onde não precisava comer ou dormir para sobreviver. Mas ele gostava de agir como um humano normal. Descansar e comer 3 refeições por dia, esse era um dos prazeres da vida. Grover assentiu, mas ainda assim não fechou os olhos. Isso me deixa triste, Percy. O quê? Ter se juntado a essa missão estúpida? Perguntou Percy olhando para o sátiro. Não. Isso me deixa triste. Grover apontou para todo aquele lixo no chão. E o céu? Não dá nem para ver as estrelas. Eles poluíram o céu. Esta é uma época terrível para ser um sátiro. Ah, sim. Acho que você seria um ambientalista, disse Percy estupidamente. Os lábios de Ikki se contraíram. O filho do Poseidon não foi muito sensível. Percy realmente precisa aprender um pouco de bom senso para saber o que deveria dizer e o que não deveria. Grover lançou um olhar penetrante para Percy. Só um ser humano não seria. Sua espécie está entulhando o mundo tão depressa que, ora, não importa. É inútil fazer sermões para um ser humano. Do jeito que as coisas vão, nunca encontrarei Pan. Que Pan? Perguntou Percy perdido. Pan. Bradou Grover indignado. Pan. O grande deus Pan.
Acha que eu quero uma licença de buscador para quê? Uma brisa estranha soprou através da clareira, encobrindo por um momento o fedor de lixo e putrefação. Trazia um cheiro de frutas e flores selvagens, e de água limpa de chuva, coisas que devem ter existido algum dia nesses bosques. A brisa soprou suavemente os cabelos negros de Ike, sentindo o cheiro da natureza. Ele se sentiu relaxado e sereno. Ele olhou para as estrelas meio encoberta, em pensamentos profundos. Percy sentiu nostalgia de algo que nunca conheceu. Fale-me sobre a busca, disse ele. Ike também olhou para o sátiro com curiosidade. Grover olhou para Percy com receio, como se temesse que ele estivesse se apenas se divertindo custa dele. Ele olhou para Ike com o mesmo olhar. O deus dos lugares selvagens desapareceu há 2000 anos. Começou a contar Grover. Um marinheiro vindo da costa de Éfeso ouviu uma voz misteriosa gritando na praia. Conte a eles que o grande deus Pan morreu. Quando os seres humanos ouviram a notícia, acreditaram. Estão pilhando o reino de Pan desde então. Mas, para os sátiros, Pan era o nosso senhor e mestre. Era nosso protetor, e também dos lugares selvagens da terra. Ele continuou. Não acreditamos que tenha morrido. A cada geração, os sátiros mais valentes empenham a vida para encontrar Pan. Eles esquadrinham o planeta, explorando todos os locais mais selvagens à espera de encontrar o lugar onde ele se esconde e despertá-lo de seu sono. Ike ponderou, ele lembra vagamente que o sátiro realiza seu sonho em um futuro próximo, mas não lembra exatamente quando. E você quer ser um buscador, declarou Percy apontando o fato. É o sonho da minha vida, disse Grover. Ele tinha olhos tristes. Meu pai era um buscador. E meu tio Ferdinando, a estátua que você viu lá, certo, desculpe, se desculpou Percy um pouco envergonhado. Grover sacudiu a cabeça. Tio Ferdinando sabia dos riscos. Meu pai também. Mas eu terei sucesso. Serei o primeiro buscador a retornar com vida, o primeiro em 2000 anos. Disse ele sonhadoramente. Eles ficaram em silêncio, então Percy perguntou. Você realmente acha isso? Quer dizer, você realmente acha que será o primeiro sátiro em 2000 anos que encontrará Pan? Preciso acreditar nisso, Percy. Todo buscador acredita. É a única coisa que nos impede de ficar desesperados quando olhamos para o que os seres humanos fizeram com o mundo. Tenho de acreditar que Pan ainda pode ser despertado. Ike, que estava em silêncio, disse para Grover. Suas palavras calmas e suaves penetraram profundamente no coração dele. Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Por isso, Grover, acredite em seu sonho e não desista, porque às vezes, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Grover ficou muito comovido com suas palavras, ele assentiu com gratidão para Ike. Obrigado, Ike. Percy, que ouviu a conversa deles, olhou para o nevoeiro alaranjado do céu meio encoberto, tentando entender as palavras de Ike e a ação de Grover em perseguir um sonho que parecia tão impossível. Houve um silêncio por um tempo não necessariamente longo. Então, Percy fez uma pergunta. Como vamos entrar no mundo inferior? Quer dizer, que chances temos contra um deus? Ike parecia estar contemplando as palavras de Percy. Seus olhos azuis safira demonstravam calma, um brilho passou através deles. Eu não sei, admitiu Grover. Mas antes, na casa da Medusa, quando você estava vasculhando o escritório dela, Annabeth me disse, esqueci. Annabeth sempre tem um plano todo esquematizado, disse Percy, sarcasmo evidente em sua voz. Ele revirou seus olhos. Não seja tão duro com ela, Percy. Annabeth teve uma vida difícil, mas é boa pessoa. Afinal, ela me perdoou, disse Grover, não terminando suas palavras.
Sua voz vacilou e ele se interrompeu. O que quer dizer? Perguntou Percy. Perdoou o quê? Isso tem a ver com Talia, certo? Sua última tarefa era cuidar dela e Anne estava envolvida nisso, não é? Disse Ike calmamente. Ele olhou para o sátiro que tinha a cabeça baixa e parecia deprimido. Eu não quero falar sobre isso. Disse Grover. Ele parecia que iria chorar a qualquer momento. O tremor em seu lábio inferior sugeriu isso. Ele se acalmou um pouco e disse: mas como eu estava dizendo, lá na casa da Medusa, Annabeth e eu achamos que há algo de estranho com esta missão. Algo que não é o que parece. Há novidade. Estou sendo acusado de roubar um relâmpago que foi Hades quem pegou, disse Percy casualmente. Grover balançou a cabeça. Ele contou para os dois garotos sobre a suspeita de Annabeth e sobre a missão, colocando vários fatos na mesa. Uma coisa era certa, essa missão tinha algo de errado. Isso não faz sentido, comentou Percy. Eu sei. Mas, se tivermos entendido mal alguma coisa a respeito desta missão, e só temos 9 dias para encontrar o Raio Mestre, disse Grover. Ele olhou para Percy como se estivesse esperando por respostas, mas não encontrou nenhuma. Depois de um breve momento de silêncio, Percy suspirou e contou. Gente, eu não fui sincero com vocês. Eu não me importo com o Raio Mestre. Concordei em ir para o mundo inferior para poder trazer de volta a minha mãe. Ike olhou para Percy calmamente e disse: eu já sabia disso, afinal sou amigo seu há quantos anos? Você tem meu total apoio. Tenha certeza, vamos salvar sua mãe. Grover soprou uma nota suave nas suas flautas. Assim como Ike, eu também sabia, Percy. Mas você tem certeza de que esse é o único motivo? Não estou fazendo isso para ajudar meu pai. Ele não se importa comigo. Eu não me importo com ele, disse Percy rispidamente. Do seu galho. Grover olhou atentamente para baixo. Olhe, Percy. Não sou tão esperto quanto Annabeth. Não sou tão valente quanto você. Muito menos sou tão forte quanto Ike. Mas sou muito bom em ler emoções. Você está contente porque seu pai está vivo. Sente-se bem pelo fato de ele o ter assumido como filho, e parte de você quer que ele fique orgulhoso, é mesmo? Bem, talvez as emoções dos sátiros funcionem de um jeito diferente das emoções humanas. Porque você está errado. Não me importo com o que ele pensa, disse Percy com uma carranca no rosto. Grover puxou os pés para cima do galho. Certo, Percy. Tanto faz. Que tal eu ficar com o primeiro turno, hein? Você podem dormir um pouco, sugeriu o sátiro. Percy quis protestar, mas Grover começou a tocar Mozart, suave e doce. Ele resmungou um pouco e foi até onde os cobertores estavam, ao lado de Annabeth. Ike se levantou, ele olhou para Grover. Vou dar uma volta pelo perímetro. Grover assentiu. Tem certeza? Você não deveria dormir um pouco, quero dizer. Você foi o único que se esforçou mais entre nós, matando as benevolentes e a Medusa. Não se preocupe, eu estou sem sono mesmo. Disse Ike dando de ombros. Ele tirou sua jaqueta totalmente limpa e seca, ficando apenas com blusa branca de manga comprida. Ele colocou sua jaqueta em cima de Annabeth, pois percebeu que ela estava tremendo de frio ou por estar tendo pesadelos. Annabeth parou de tremer e se aconchegou mais na jaqueta, com um sorriso satisfeito em seus lábios. Depois de fazer isso, Ike caminhou para fora da área. Quando estava longe o suficiente do grupo, ele usou seu sonido e desapareceu em um som estático. XXXXXXX.